Seja bem-vinda a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Entidades e sindicatos em São Paulo organizam manifestação contra o aumento de ICMS no estado. A Associação Brasileira do Agronegócio diz que aumento do imposto vai ter efeito nefasto na economia. Em Mato Grosso, a ProSoja avalia que medida adotada em São Paulo deve encarecer o custo de produção em outras regiões. Você vai ver também. Preço da soja dispara em Chicago e volta ao mais alto patamar em 6 anos. E ainda a previsão do tempo para todo o país. Tudo isso e muito mais você confere agora nessa edição que já está no ar. A Associação Brasileira do Agronegócio reforçou o posicionamento contra o aumento de ICMS em São Paulo. A entidade afirma que estudos mostram os efeitos econômicos nefastos dessa decisão e se solidarizou com as manifestações dos produtores. Em nota, a Associação Brasileira do Agronegócio afirma que repudia com veemência a Lei nº 17.293, aprovada em 15 de outubro de 2020 na Assembleia Legislativa de São Paulo, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas. Reforça que estudos mostram os efeitos econômicos nefastos dessa decisão, não só em termos de inflação nos preços de bens de primeira necessidade, mas também na perda de competitividade das empresas do Estado. Nesse quadro dramático, como naturalmente não poderia deixar de ser, a ABAG se solidariza com as lideranças das entidades co-irmãs e dos produtores rurais. A entidade também clama para que o governador João Dória, seus secretários e líderes políticos reflitam profundamente sobre a proporção, dimensão e a rapidez das mobilizações de produtores e ressalta que, com urgência, precisamos evitar o impacto econômico negativo da Lei 17.293. E sobre o assunto a gente conversa agora com o Miguel Daúde. Miguel, boa tarde. Você acredita que essas reivindicações, até mesmo esses tratoraços que vão acontecer pelo interior de São Paulo a partir de amanhã, vai fazer com que o governo tenha aí uma reversão dessa decisão? Oi, Priscila, boa tarde a você. Prazer estar aqui com você, Priscila, mais uma vez. Boa tarde a todos. Olha, Priscila, o governador não fala com ninguém, não atende ninguém a respeito deste assunto. Ele, portanto, pelo andar da carruagem, ele não está disposto, né, a reverter essa situação. Mas eu queria aqui fazer uma recomendação aos nossos amigos produtores, que amanhã devem se manifestar a respeito dessa situação. O ideal, meus amigos, é pegar cada sindicato de cada região da sua cidade e divulgar, né, com bastante amplitude o nome dos parlamentares, dos deputados que votaram a favor. Eu fui questionar o membro do governo, ele falou: Daúde, o que você quer? Os deputados concordaram. O sistema democrático é assim, os deputados concordam e aí o governador vai tomar essa decisão. Ele não tomaria essa decisão isoladamente. Então, eu acho que o foco tem que ser também em cada parlamentar da sua região. Porque senão o que vai acontecer? Vai ficar parecendo que foi uma decisão única e exclusiva do governador. E não foi. Amanhã esses caras de paus vão lá pedir voto para você e você vai acabar votando neles. Então, Priscila, vamos falar claramente. Eu acho que a gente precisa ter moderação, precisa ter inteligência, precisa ter perspicácia naquilo que a gente faz, né? Esta foi uma decisão em que o governador obteve da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu estou aqui com os nomes, ó, nome de todos aqui. Não dá tempo de eu falar porque foi uma grande maioria. Para poder ter a prerrogativa de arbitrar o ICMS em até 18%, ou aumentar ou diminuir, né, do produto que ele achar por bem fazer. Agora, isso é um absurdo porque a sociedade não está tomando conhecimento do impacto que esta decisão vai ter. Não é só no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem a maior participação do PIB. Se a gente for considerar, Priscila, para você ter uma ideia, é o terceiro PIB da América Latina, o estado de São Paulo. Então, tudo que aqui é produzido, né, insumos, máquinas, para o agronegócio, ele vai ser tributado e isso vai deflagrar um efeito em cadeia para todo o Brasil. Então, se você é do Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, do Acre, do Pará, né, da Bahia, você também vai pagar essa conta. Indiretamente, porque os produtos vão subir. E essa tributação, ela é perversa, porque ela vai levando um efeito de cumulatividade e acaba impactando em toda a produção. E não é só nos produtos agropecuários, tem muitos outros produtos, inclusive remédio, equipamentos hospitalares. Então, quando vê essa decisão, você fica realmente chocado, porque o Brasil vive um momento em que nós estamos aí numa situação dificílima, né? A pandemia vem aí tomando uma outra configuração, uma outra forma, ela vem talvez até um pouco mais agressiva do que veio lá, e os governadores estão preocupados em tributar a população sem emprego, a população sem renda, né? Jogamos aí 11 milhões mais de pessoas na pobreza com a queda de 600 para 300 do auxílio emergencial. Então, eu acho que a reivindicação ela tem que ser uma reivindicação certeira, né? Além do governador, sim, né? Porque foi o pedido dele e ele não está preocupado com o que vai acontecer, está preocupado, a meu entender, única e exclusivamente com a eleição de 2022. Aí os parlamentares pensando, nós vamos fazer um bem para o Estado. Mas vocês vão fazer um bem para o Estado e vão destruir o único setor que hoje no país traz dividendos. Se nós estamos falando que o Brasil vai pagar suas contas, que o Brasil vai ser um país que vai ter mais dificuldade para sair da crise, graças ao agronegócio. Aí vem alguém e começa a tributar. E sinalizando, Priscila, o apelo ele tem que ser muito forte, porque isso vai deflagrar um aumento em cadeia, outros governadores também poderão fazer isso. Então, com a economia em recessão, existe uma lei, né, uma teoria de Laffer, que diz o seguinte: uma economia em retração, quando você aumenta os impostos, há uma tendência da arrecadação ir a zero. Por quê? Porque você aumenta a sonegação. E, nesse sentido, eu acho que nós temos que ser contra essa medida. E a manifestação que amanhã vai ter, ela poderia também centrar fogo nos deputados que aprovaram esta medida e deram essa prerrogativa. Agora, sempre com ordem, não obstruindo, não ofendendo, não agredindo, uma manifestação pacífica, uma manifestação democrática para mostrar a força do agronegócio. Tá certo, continuamos então na torcida aqui pelos nossos produtores rurais. Obrigada pela sua participação, viu, Daúde? E até uma próxima. Até uma próxima. Em Mato Grosso, o presidente da AproSoja no estado também se manifestou contra o aumento das alíquotas de ICMS em São Paulo. E nós vamos agora até Cuiabá falar com o Luiz Patroni. Patroni, uma boa tarde para você, em primeiro lugar. De que maneira o reajuste no imposto aqui em São Paulo preocupa os agricultores aí do seu estado? Uma boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, preocupa pelo menos de duas formas, né, Priscila? Primeiramente, no que diz respeito àquele efeito cascata, ou seja, você aumentando os produtos na capital paulista, né, no estado de São Paulo, melhor dizendo, né, que detém aí grande produção de vários insumos que são utilizados pelo campo. Esse efeito cascata, claro, acaba chegando ao campo aqui em outros estados, aqui em Mato Grosso especificamente também, isso elevando os custos da atividade. Esse é um dos pontos. E o outro, é claro, que fica sempre aquela preocupação com a possível busca de outros estados por fazer o mesmo, né, ou seja, por também elevar as taxas, elevar os impostos sobre os produtos agropecuários. Então, esses dois pontos são bastante preocupantes aí na avaliação da AproSoja, né, do presidente da AproSoja, Fernando Cadori, que, aliás, começou a gestão agora no dia 1º de janeiro. A gente conversou com ele pela manhã. Vamos ouvir primeiramente um trecho em que ele reforça, né, um posicionamento claro, muito claro do setor produtivo, né, de que não aguenta, não suporta mais novos impostos, novas alíquotas ou aumento de alíquotas, né? O grande desejo do setor produtivo como um todo é justamente melhor gestão, mais eficiência na gestão dos recursos públicos. Vamos ver o que o Cadori disse sobre isso. O que foi feito em São Paulo é exemplo do que não pode ser feito em lugar nenhum, que é legislar, tomar decisões em relação a um setor, no caso o executivo em São Paulo, sem conversar com o setor. Eu acho que
Foi extremamente equivocada a medida do governo paulista, porque não ouviu o setor a qual ele tomou medidas e também não viu o impacto que traria à sociedade num momento tão delicado que a gente vive, que é um momento de pandemia, um momento que a população, de maneira geral, está fragilizada emocionalmente e financeiramente, e isso a população não pode pagar o preço de ter um produto mais caro na gôndola por uma irresponsabilidade, por uma falta de diálogo de um governo com o setor produtivo. Então, nós repudiamos esse tipo de atitude. Nem o nosso setor, nem qualquer outro setor, nesse momento, consegue arcar com nenhum tipo de tributo a mais. O que nós precisamos é gestão. Nós precisamos otimizar os recursos que estão aí, transformar esses recursos em serviços para o cidadão, né? Eles precisam retornar, e depois que a gente tiver eficiência em todo esse cenário, em todo esse ambiente de tributação e de devolução para o contribuinte, aí sim falar disso. Acho que o país, de maneira geral, está muito carente nisso. Nós precisamos de mais gestão e menos impostos. Acho que essa é a palavra. Bom, o Fernando Cadória, presidente da ProSoja Mato Grosso, também falou então sobre esse efeito cascata, né? Ou seja, a perspectiva, né, e o receio de que haja então um aumento dos custos de produção em virtude das medidas adotadas em São Paulo. Vamos ouvir. São Paulo é um grande produtor de insumos, e isso tem um efeito cascata que vai aumentar também o custo de produção, alguns defensivos agrícolas, alguns fertilizantes, enfim, tudo que é produzido dentro do território e é utilizado no segmento que for, não só na produção de soja, de milho, mas na produção de frutas, de hortaliças, entendeu? De toda a cadeia produtiva do agronegócio, até a pecuária leiteira, pecuária de carne, entendeu? Então, a gente tem uma série de produtos aí que podem sofrer esse efeito cascata. E como eu disse aqui, esse é o foco, isso se reflete lá na prateleira do supermercado para o consumidor final. Todo aumento de produção tem aumento final, é o efeito cascata, e esse tipo de ação que a gente espera que não aconteça. Volto a dizer aqui o que a gente sempre fala, políticas inerentes ao setor têm que ser tratadas com o setor. Bom, Priscila, só para fechar aqui, a nossa equipe aqui em Cuiabá também conversou com o presidente da Acrimate, na Associação dos Criadores aqui de Mato Grosso, o Dr. Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior. Ele comentou o seguinte: também se posiciona contrário a qualquer tipo de aumento de taxação sobre o setor agropecuário, principalmente no chamado meio do jogo, para tapar buraco de gestão nas palavras do presidente da Acrimate. Ele disse que taxação nunca é o meio eficiente de melhorar as contas e sim cortar gastos, também falando então em melhor gestão do dinheiro público ao invés de um aumento da taxa, né, das alíquotas de ICMS, como é o caso aí em São Paulo. Priscila. Obrigada, Patrone, pelas informações. Vamos voltar a falar sobre a cobrança do ICMS, porque a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo se reuniu ontem com o governo estadual para tentar reverter a decisão. Segundo nota divulgada pela federação, foram apresentados os impactos no aumento das alíquotas para os produtores rurais e para a sociedade, mas ainda assim o governo manteve o aumento. Em comunicado, a FAESP se posicionou a favor do tratoraço, uma manifestação promovida por produtores rurais que vai acontecer amanhã em diversas cidades paulistas. A entidade disse ainda que continua com as negociações com o governo. E para tratar dessas negociações, a gente vai falar agora ao vivo com o vice-presidente da FAESP, Tirso Meirelles. Boa tarde, Tirso. O governo se comprometeu a rever o aumento de ICMS sobre produtos e insumos agrícolas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. Boa tarde a você e a todos. Verdade. Nós estamos há 4 meses negociando com o governo. E ontem nós levamos muito detalhado para que realmente a gente pudesse definir todos os procedimentos. A reunião começou às 1h30 da tarde e terminaram praticamente às 8h30 da noite. Mesmo assim, o governo pediu mais um tempo para que pudesse avaliar, analisar. E nós que somos produtores rurais, né, Priscila? A gente conta aquela velha história. Quando realmente a gente não tem a chuva, a gente tem a perca da nossa lavoura, a gente fala, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos ter uma lavoura melhor. É o caso das negociações com o governo. Nós estamos com a esperança que o governo efetivamente está analisando, conforme ele nos informou, que teria até a semana que vem uma proposta para voltar os impostos a zerar as alíquotas
das propostas que nós levamos a ele. Vamos aguardar, mas mesmo assim, Priscila, resolvemos estar nesse movimento, de trabalhar esse movimento, porque é um movimento pacífico, é um movimento onde nós estamos orientando para que os nossos líderes do interior conversem com a Polícia Militar, façam um trabalho organizado junto com a Polícia Militar, não estrangule nenhuma avenida e rua, tem o direito de vir e voltar da sociedade e fazer o trabalho de orientação à sociedade, porque o aumento que ocorrerá na cesta básica, quem vai pagar isso é o trabalhador rural, e nós temos o trabalhador geral, e nós temos de passar isso para a sociedade para dizer que não é o produtor. E Tirso, a FAESP busca outras articulações para tentar diminuir os impactos desse aumento de tributação para o agro paulista? Sim, a articulação que a federação está fazendo, sem dúvida nenhuma, é sensibilizar o governo para mostrar que nós vamos perder uma margem bruta no produtor rural de 7% a 15%. E o aumento da cesta básica para a sociedade aumentará de 7% a 30%. Além disso, nós temos orientado os nossos produtores para que ele possa fazer uma gestão melhor no seu processo, porque realmente os custos aumentarão, diminuirão cada vez mais as margens. Nós teremos problema, inclusive, de algumas propriedades de mandar o trabalhador embora e talvez nem continuar na atividade. Nós aqui do estado de São Paulo, Priscila, como você conhece, praticamente 78% dos nossos proprietários rurais são pequenos. Esses vão ser atingidos de frente, porque está aumentando a energia elétrica, está aumentando os insumos, está aumentando o transporte, tanto do leite de barriga mole, que é o saquinho, 4,14, os hortifrutigranjeiros, 4,14, e isso vai refletir no processo como um todo. Então, nós estamos tentando sensibilizar na negociação o governo para retroagir e não atingir tanto a população como também o pequeno produtor. É sempre com esperança, né? Até diante de clima ruim. Os protestos, na sua opinião, Tirso, que devem acontecer amanhã em alguns municípios aqui de São Paulo, você acha que eles podem mudar o cenário da cobrança de ICMS em São Paulo, aí na sua avaliação? Sim, é uma somatória, né, Priscila? Eu acho que o produtor demonstrando ao governo de uma forma ordeira, de uma forma tranquila, onde nós estamos orientando a sociedade do aumento que ocorrerá nos produtos que ela vai comprar no supermercado, o governo começa a ter sensibilidade, porque esses aumentos que foram feitos, eles são aumentos em cascata. Então você aumenta a energia, você aumenta os insumos, você aumenta o óleo diesel. Todo esse processo está dentro da propriedade rural. Os custos aumentarão, as margens diminuirão e aumentará para o consumidor final. No momento de pandemia, no momento que nós estamos com 40 milhões de pessoas abaixo da nível de miséria, nós estamos com 36 milhões de pessoas que estão trabalhando na informalidade, nós temos quase 15 milhões de pessoas desempregadas e não vamos ter o auxílio emergencial. Então as pessoas precisam alimentar bem, até mesmo para se proteger do vírus. E você acredita que o valor da cobrança poderia ser menor? Isso, por exemplo, poderia minimizar os impactos no setor? Sem dúvida nenhuma, Priscila. Eu não diria menor. Não haveria necessidade de ter esse aumento. Pelo processo todo de produção, você sabe como nós tivemos prejuízo no começo da pandemia, como fecharam os bares, restaurantes similares. Nós tivemos estrangulamento dos hortifrutigranjeiros, você acompanhou. Nós tivemos problema com as flores, nós tivemos problemas com crustáceos, nós tivemos problema com os peixes, nós tivemos problema com vários setores para equilibrar. Então não foi fácil, mas mesmo assim o homem do campo se manteve nesse período da pandemia trabalhando para quê? Para abastecer os supermercados, abastecer a sociedade, e ela estava em casa, não poderia faltar alimento. Então, na realidade, nós absorvemos já muitas despesas nesse processo como um todo. Então, o momento agora é realmente da gente ter um equilíbrio para que a gente possa manter o homem no campo, trabalhando para manter a atividade e levar o alimento para a sociedade. Obrigada, Tirso Meirelles, vice-presidente da FAESP, por participar aqui conosco e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.